E nós vamos voltar a falar ao vivo com a repórter Thalita Souza, que está em frente ao DEIC de Piracicaba, onde está sendo ouvido nesse momento, já foi ouvido, né, esse homem de 52 anos que cometeu esse crime. Thalita, tem mais informações? Boa noite para você. Boa noite para você, Estela. Boa noite a todos que nos acompanham. Então, nós falamos ao vivo aqui da DEIC de Piracicaba, onde esse acusado de 52 anos aí de ter entrado no ônibus e esfaqueado 6 pessoas, né, sendo 3 vítimas fatais, presta depoimento nesse momento e continua preso, né? Está preso, então, aqui na DEIC de Piracicaba e está prestando depoimento. A principal pergunta agora seria sobre essa motivação do crime. Agora, daqui a pouco, ou melhor, às 6h30 da tarde, daqui a uns 10 minutinhos, a polícia vai conceder uma coletiva de imprensa para passar mais detalhes sobre esse crime, né? Sobre o que se sabe até agora sobre esse criminoso e o que ele diz em depoimento. A gente vai acompanhar, vai trazer todos os detalhes aqui ao longo do RF News. Thalita, você que chegou ao local ali no momento, né, que, claro, tinha já um trabalho ali de finalização da polícia, o que você sentiu? Uma cidade como Piracicaba, pequena, com um crime tão grave, uma tragédia nessa tarde? Foi um clima de medo, apreensão e comoção, Estela. Eu acho que essas são 3 palavras-chave ali do momento, né? Chegava, inclusive, a gente pode acompanhar a chegada de alguns familiares que souberam, inclusive, e foram até o local, né? Os 3 corpos, inclusive as 3 vítimas fatais morreram no próprio local, não chegaram nem ao menos ser socorridas. Então, era um ônibus que estava saindo do terminal, né? O que era rotineiro, já era um horário de saída de comércio. Então ele saía do terminal, sentido bairro, né? Já estava um pouquinho mais movimentado, o ônibus, o trânsito também. Então o clima ali era de comoção, Estela. Entre o pessoal, a gente chegou, tinha muitas pessoas ao entorno, né? Inclusive comovidas, além, claro, do trabalho da imprensa. Então eu acho que era essa a principal palavra, assim, era de comoção, de medo, de susto, de uma tarde aí de terror, né? De ver também, foi algo que acabou comovendo muito, teve muita repercussão nas redes sociais, inclusive vários parentes, as vítimas, né, acabaram sabendo dessa fatalidade pelas próprias redes sociais. Só para a gente atualizar, então, são 3 vítimas fatais, Estela, 2 mulheres e um homem. As outras 3 vítimas foram encaminhadas, ao todo foram 6 vítimas no total, então 3 fatais e outras 3 foram socorridas, estão em hospitais aqui. 2 vítimas, que são as 2 vítimas mais graves, a gente tem a informação aí que é de um homem e de uma mulher. Eles estão no hospital de fornecedores de cana. A terceira vítima, que é a vítima menos grave, é uma senhora de 60 anos e está na UPA de Piracicamirim, né? A vítima aí que menos apresenta gravidade. As outras 2 pessoas, um homem, né? Inclusive um jovem, a gente tem a idade aí não confirmada ainda, mas é um jovem aproximadamente de 20 anos que estava, inclusive, dentro do ônibus e foi um aí dos atingidos e é um dos pacientes mais graves aí do hospital do Hospital da Cana, né, que foi dessas 2 vítimas aí foram encaminhadas, Estela. Então a faca usada no crime já foi apreendida, né, já foi periciada, inclusive no próprio local, a gente acompanhou o trabalho da perícia, a polícia, né, inclusive o corpo de bombeiros esteve também para socorrer as vítimas, os passageiros, a gente conversou, enfim, com os comerciantes ali o entorno e com os próprios, alguns passageiros que ainda estavam por ali e o clima era extremamente de comoção, de susto, né, e de medo, claro, obviamente, dessa tarde de terror aqui em Piracicaba. Sem dúvida, Thalita, obrigada pelas suas informações. Você continua acompanhando o caso, eu vou te liberar para você ir para a coletiva, né, que será dada aí no DEIC pela polícia. Então, daqui a pouquinho a gente volta a falar ao vivo com a nossa repórter Thalita Souza, que está lá em Piracicaba. Mais cedo, o tenente Algarra deu uma entrevista sobre a situação em Piracicaba e explicou como foi o crime. E 3 pessoas socorridas feridas, 2 em estado grave e uma estável. Então são 6 vítimas. 6 vítimas, a princípio. Pode ser que haja mais, mas ainda não identificou. Já tinha alguma passagem para perceber isso? Não tem. Tem nenhuma que a gente viu assim por enquanto. O morador da cidade de Piracicaba está levantado, é isso? Não? O morador da cidade de Piracicaba. A idade dele? 52 anos. Tem profissão, alguma coisa assim? Não. Não informou. Tá, tem profissão mesmo? Não. Também não falou pra gente, não dá lá pra comunicar com ele. As vítimas são de onde? Fornecedores de cana, a segunda precisaria confirmar se foi pra Santa Casa. Ele foi preso no local aqui? Ele foi preso no local, dentro do ônibus. Tem mais alguma informação sobre
as vítimas fatais? Não, não tem. Porque como faz pouco tempo, né, se for pensar, né? Não deu tempo da gente ver. Agora foi aleatório, começou da facada, quem tava Aparentemente sim, foi desmotivado e aleatório. Ele tinha mais armas ou só essa faca? Só essa faca, assim, que eu conheço. Tá aí então a entrevista do tenente que falou mais cedo no local, numa avenida muito movimentada de Piracicaba, onde aconteceu esse crime. Um homem entrou dentro de um ônibus e atacou as pessoas, né? Mais cedo a gente conversou aqui com o Tony, ele disse que esse homem falou que todo mundo iria morrer, algumas pessoas conseguiram fugir. Infelizmente, 3 pessoas morreram, 2 estão em estado grave no hospital.